27 anos, formada em Direito, deve 500 milhões de won. Será que esse reality ia existir aqui no Brasil? Se por dados não é legal, não? E hoje a gente só dei mais pra quem gosta de cultura pop, de direito, de séries. Se inscreva aqui no canal, vai me ajudar muito. Comentar aqui, claro, vão ter spoilers de Round 6. Então pra quem não assistiu, né, tá aí o aviso. Agora iremos falar sobre comentar o que aconteceria se Round 6 existisse, se fosse real. E se seria permitido aqui no Brasil. Primeiro vamos falar do protagonista, que eu acho que é Jin Soo, uma coisa assim. Eu sou péssima com nomes, imagina em coreano, né? Então a gente vê que ele está lá com a mãe dele e ela dá lá uns, sei lá, uns 3 mil wons, o que é muito pouquinho, passando pro real. Quando ela sai, ele pega o cartão da mãe. Ele até pega, vai lá no banco, ela tinha trocado a senha, ele conseguiu descobrir qual era a atual. Pegou uma certa quantia e foi ainda pra apostar. Agora vemos o porquê que ele deve pra tanta agiota, pra banco, pra um monte de gente. Além de furtar da mãe dele, ainda usa pra apostas e por isso perde tanto. Caso fosse aqui no Brasil, então ele estaria cometendo aí uma contravenção pelo artigo 50 da Lei de Contravenção Penal, porque ele está jogando jogos de azar e dá uma cidade de 3 meses a 1 ano e multa. Dessa vez ele até conseguiu um dinheiro, deixar um questionamento. Vocês acham que se pegar dinheiro da mãe é crime, é furto? Você seria preso por conta disso? Seria 4 anos de cadeia? Pelo artigo 181 do Código Penal, é isento de pena quando você é filho. Então, nesse caso, não seria se não fosse por um detalhe. Um detalhe muito importante, que a mãe dele é uma idosa, tem mais de 60 anos. É praticamente certeza, assim, que ela não tem menos que essa idade. E por isso, então, para defender, pegar dinheiro de uma idosa não pode. E assim, ele sim está cometendo furto do 155 do Código Penal. O que ele fez é muito pesado. E o engraçado é que ele chega lá no Round 6, daí ele até conseguiu bastante dinheiro, só que ele foi furtado por uma outra pessoa pegar o dinheiro dele. Tipo, né, ladrão que pega ladrão. E nisso ele encontra um cara que faz uma aposta que tem 2 cartões, um vermelho e um azul. E você joga no chão e com o outro tenta levar pra cima. É como se fosse uma outra brincadeira de criança, que é aquele do tazo. Também de figurinhas que tinham, que você tinha que botar pra cima. E ele perde muito e fala que se ele ganhasse teria 100 mil wons e se perdesse levaria um tapa na cara. Ele praticamente quase perdeu a cabeça, mas ele conseguiu vencer um jogo. 100 mil wons. Por isso o cara pegou e deu um cartão falando do Round 6 que se ele pudesse era pra ligar. Não tem muitas vagas sobrando. Então ele vê a situação dele, tendo uma filha, não podendo sustentar direito. Resolve sim ligar para o pessoal que comenta que é um jogo e se tu vence esse jogo você consegue ganhar certa quantia. Talvez vai poder aí pagar a dívida. Se quiser participar, peço que o senhor me passe seu nome e data de nascimento. E a dele é enorme, praticamente 355 milhões de wons. O que pro Brasil é 1,5 milhão, que já é bastante coisa também. Mas então eles têm que falar uma senha, que é batatinha frita 1, 2, 3, que já mostra que será o nosso próximo jogo. Só que quando ele entra, ainda eles pegam e jogam um gás que deixa sonolento. Ele só acorda ali já trocado numa cama com alguém do lado, sem saber onde tá. Tem muita gente ao redor. E aí chegam os caras lá de vermelho, mascarados. Eles pegam assim, começam a expor todo mundo, falando, tal pessoa, fulano de tal, é desempregado, é empregado, trabalhou tanto tempo, deve tipo 1 bilhão de reais ou mais pra banco, pra agiota, pra um monte de gente. E vão falando bem rápido, mas expondo os dados. Mil Kim deve 540 milhões de wons. Yan Won, 1 bilhão e 20 milhões em... Isso já é outro ponto que, assim, nós temos uma lei de proteção de dados em que você não pode ficar expondo para todo mundo. E além do mais, o motivo por que eles fizeram isso é algo ilegal. Porque depois, quando
eu falar do jogo, vocês vão entender. E eles fizeram isso justamente pro pessoal saber da dívida e querer aceitar o jogo. Tem uns casos em que você pode expor, que é no caso ali de SPC, Serasa. Só imagina o escândalo de ter todos os dados vazados. Tanto que teve aquele processo lá do Facebook que foi assim, um show à parte. Eles pegam e comentam, quem quiser desistir é só falar. Teve até o que comentou que o pessoal do jogo sequestrou eles. Mas isso eu não concordo pelo ponto jurídico, porque eles que ligaram, falaram batatinha, entraram dentro do carro. O problema é que depois teve aquele gás. Quando o pessoal aceita e vai ler o contrato, só tem 3 coisas. Uma delas é dizendo que se você passar 6 jogos, outro que você não pode desistir no meio do jogo. E também que o pessoal tem que votar e se mais da maioria decide que vai desistir do jogo, não vai ter mais. Então, só isso o pessoal achou bem pouco, até o próprio protagonista fala. Tudo normal, eles foram lá, bateram foto, entraram no jogo, que era batatinha frita, 1, 2, 3. Algo bem infantil, inocente. A boneca, ela se vira e ela conta batatinha 1, 2, 3, você pode se mover. E quando ela voltar, você não pode estar se mexendo. E quando aconteceu de uma pessoa fazer isso, a bonequinha atirou. Mas não foi com balinha de festim, não foi de brincadeira, tem de verdade. O cara perdeu a vida numa brincadeira. E no contrato não estava dizendo nada disso. Desesperados, correram pra porta, a bonequinha tirou a vida ali de um monte de gente. Assim, uma má fé absurda do pessoal do programa de não ter colocado no contrato sobre isso. Isso é algo que já quebraria o contrato pelo nosso Código Civil. E além do mais, mesmo participantes sabendo disso, eles continuam porque tem aquela dívida. Mesmo eles sabendo que correriam risco de não estarem mais ali, decidem continuar, e isso é algo bem lesivo para eles, que também tem no código, também é outro requisito para que o contrato não exista mais. Isso já seria motivo suficiente para que um reality não acontecesse aqui no Brasil. Porém, como eu falei, eles tiram a vida das pessoas. Sabe que isso pode acontecer e mesmo assim continua com o jogo. É algo muito sádico. Ali o cara assistindo como se fosse um cinema, pipoca, mesmo sabendo que aquilo é total real. Não é uma série como a gente tá vendo pro cara, não. O que dizer desse cara? O cara que inventou o jogo. Eu acho que ele suspirou no dia só de Jogos Mortais. Só pode. Por conta disso, de terem expostos os dados, de terem escondido esse fato e ainda terem deixado brincar, de terem ido. Eu acho que muitos desisteriam se soubessem. Alguns, sei lá, iam achando que era brincadeira ou nem sequer se importando. Como eu falei, muitos continuaram mesmo sabendo disso. E umas brincadeiras assim muito difíceis, como a do biscoito, cabo de guerra, a lei de passar da ponte. E outros bem psicológicos, como tendo uma dupla e uma delas sabe que não vai sobreviver. E por conta dessa crueldade, deles saberem o que poderia acontecer e mesmo assim continuar, pra mim, todos eles pegariam o artigo 121 do Código Penal, que é homicídio. E além do mais, pra mim, esse é um crime qualificado que daria 30 anos pra cada um que ali se foi. Mas mesmo assim, é muita gente. Teve alguns que ganharam, mas mesmo assim, eles poderiam não estar ali. Eles até comentam que esses dados podem vir sim de algo grande, de uma instituição financeira. Então, poderiam estar os bancos envolvidos nisso. Eu meio que comparei com aquele caso da Botkiss, que teve aquele fogo que o pessoal acabou ali falecendo, muita gente. E os donos, eles deixaram como estava, mesmo ali sem autorização, com poucas portas, com um teto inflamável. Eles foram penalizados pelo 121 como dolo eventual. Até pra quem viu, deve ter se sentido agoniado com isso. Claro que teve memes, ficou bem famoso, mas é uma série com um jogo super perigoso, brincando com algo infantil, mas mostrando que aquilo é sim muito letal. Todos esses motivos para dizer para vocês que se ele existisse clandestinamente, claro, e aí a polícia, o pessoal falando que esse contrato é ilegal, e é praticamente em quase todas as áreas do direito, porque dados,
muita coisa. Eu adorei analisar ela, acompanhei mais o primeiro episódio, mas quem sabe eu vou ver os outros. Eu até vi, né, os jogos ali, como que aconteceu, mas eu não vi completo, 1 hora cada um, né. Foi bem legal mesmo, espero que tenham gostado. Muito obrigada pra quem chegou até aqui. Beijos, tchau.